Boa noite, meus irmãos. Boa noite, minhas irmãs. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 17 de outubro de 2024. E nesse horário, nós realizamos a nossa palestra pública das quintas-feiras. E a nossa palestra de quinta-feira sempre trata do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Essa publicação de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 5 do Evangelho, Bem-aventurados aflitos. E hoje o estudo será do item 23, os tormentos voluntários. Quem vai fazer a nossa palestra é a nossa querida irmã Sônia Cristina Ribeiro Gomes, do COI, Centro de Educação e Orientação Espírita de Jesus Gonçalves. É a Sônia que vai fazer a nossa palestra da noite de hoje. Mas antes de nós iniciarmos a nossa palestra, eu vou fazer uma leitura desse livrinho aqui, ó, Dia a Dia com Chico e Emmanuel. E a mensagem escolhida para a noite de hoje foi essa. É a mensagem 76. Tolerância é caminho de paz. Diz assim o nosso companheiro Emmanuel: nas horas de crise que porventura apareçam, aguarda com calma e compreensão a passagem do tempo, sustentando a paciência contigo, porque a paciência te alimentará a esperança, e a esperança se te fará luz na vida interior, destinada a te fortalecer e a te guiar. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade amiga, agradecer pelas bênçãos que todos nós estamos recebendo nesse momento em que nos reunimos aqui. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, para que a gente possa cada dia crescer em beleza, crescer em sabedoria, crescer em amor. Pedimos também ao Senhor que abençoe a nossa irmã Sônia Cristina, abençoe seus bons propósitos, seu trabalho doutrinário, seu trabalho profissional, a sua família, e ela possa sempre se manter firme, Senhor, no teu caminho, aplicando os teus ensinamentos, para que ela possa crescer em beleza, em espiritualidade, em amor. Que nós sempre possamos contar com a presença da amiga para nos ajudar a compreender melhor os teus ensinamentos. Mas também te pedimos, Senhor, por aqueles nossos irmãos que se encontram em sofrimento, em qualquer parte do mundo, e nós sabemos que são muitos, Senhor. Por isso, rogamos a tua misericórdia para com cada um deles. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, que vêm do coração do Senhor, do coração de Jesus e dos amigos da espiritualidade, te pedimos, ó Pai, a permissão para iniciarmos nossa reunião pública da noite de hoje. Graças a Deus. Amiga Sônia, eu passo a palavra a você. Você tem até 7h30 para fazer as suas reflexões, tá bom? Que o Senhor continue te abençoando e abençoando a todos nós. Tá ótimo. Boa noite a todas. Boa noite, querida. Vendo aqui colegas que eu não vejo há muito tempo, que alegria. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse estudo, né? Não sou palestrante, né? Mas a gente pode estudar juntos. É uma alegria poder estar junto com vocês e fazer essa troca, né? Então, que Jesus nos abençoe na noite de hoje, em que nós vamos falar de uma coisa, né, que está lá, conforme a irmã Rose falou, está lá no capítulo 5, item 23, né, trazido por Fenelon, que são coisas do nosso dia a dia, são os tormentos voluntários que a gente passa, todos nós passamos, né, a gente consegue resolver umas questões, e aí vem outras questões. Então, que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos intua em nossa fala e compreensão de todos, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né,
O que são esses tormentos voluntários? Tormentos, o nome já diz, né? Tormentos é algo que nos atormenta, que nos inquieta, que tira o nosso sono, que tira, às vezes, a nossa vontade de fazer as coisas, traz aquela perturbação na nossa vida, né? E voluntários. Por que voluntários? Voluntários porque somos nós mesmos que trazemos isso para a nossa vida. E a gente, às vezes, não tem essa noção de que muitas coisas pelas quais nós passamos, somos nós que trazemos para a nossa vida, né? Então, são aquelas dificuldades, aquelas dores, aqueles sofrimentos criados por nós mesmos, em consequência do quê? Do nosso comportamento equivocado, por nossa falta de conhecimento, de nos conhecermos também, nossas escolhas equivocadas, enquanto espírito que somos, em busca da tão sonhada felicidade, né? Porque nós estamos aqui sempre em busca da nossa felicidade. Só que a gente, às vezes, se equivoca, fazemos escolhas que não são as melhores, e aí a gente acaba sofrendo e tendo que passar por essas turbulências, né? Então, Fenelon, que é o autor espiritual desse texto, ele inicia falando o seguinte: vive o homem incessantemente em busca da felicidade, que também incessantemente lhe foge, porque felicidade sem mescla não se encontra na terra. Entretanto, malgrado as vicissitudes que formam o cortejo inevitável da vida terrena, poderia ele, pelo menos, gozar de relativa felicidade, se não a procurasse nos gozos materiais, em vez de a procurar nos gozos da alma, que são o prelibar dos gozos celestes, imperecíveis. Em vez de procurar a paz do coração, única felicidade real neste mundo, ele se mostra ávido de tudo que o agitará e turbará. E, coisa singular, o homem, como que de intento, cria para si tormentos que está nas suas mãos evitar. Então, Fenelon começa falando, colocando essa informação. Vocês estão me ouvindo bem? Tá? Tá. E a gente... Sim, Obrigada. E a gente, então, vai refletir sobre isso hoje, né? Vamos entender um pouquinho sobre isso. Como que nós trazemos esses tormentos para a nossa vida? Então, enquanto nós buscamos essa felicidade, que é uma busca que é incessante, que ela não cessa, a gente está sempre buscando a felicidade e parece que ela escorre dos nossos dedos, né? Pelas nossas mãos. O fato é que é verdade, porque a gente vive num mundo de tantas distrações, tantas coisas que nos distraem, que nos tiram a atenção do nosso foco, né? E nós acabamos esquecendo a verdadeira felicidade, que não é desse mundo, que é a felicidade plena, absoluta. Ela ainda não é daqui, né? Jesus já falou isso para a gente, né? Que a felicidade plena, absoluta, não é daqui desse mundo. Então, parece que por isso que ela está sempre fugindo da gente, né? Quando a gente pensa que está tudo bem, que está tudo feliz, vem alguma tormenta para nos colocar à prova, né? Então, mas a gente não pode desanimar, né? Porque é necessário o quê? Persistir. É necessário o quê? Caminhar. Porque a nossa meta, né? É o nosso objetivo é o quê? É a felicidade. E alcançaremos essa felicidade mais ou menos rápido ou lentamente, de acordo com o quê? Com o que cada um empreender nessa direção. E, de fato, Deus, né, que é esse Pai misericordioso, esse Pai que é a inteligência suprema do universo e que nos criou para essa destinação, que é a felicidade, né? Essa é a nossa meta, o nosso destino.
é Deus, né? É nos elevarmos, é essa felicidade maior e suprema. Então a gente vive aí nessa batalha no dia a dia, né? Vencendo essas tribulações. E aí nós temos aí as leis, o quê? Naturais, nós temos as leis divinas, que foram criadas para a nossa felicidade. Como nós podemos ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 614, quando é dito que as leis de Deus foram criadas para a nossa felicidade. Então, por que que a gente sofre se as leis foram criadas para a nossa felicidade? Então, lá nessa questão no Livro dos Espíritos, lá é dito lei natural ou lei divina. É a única e verdadeira para a felicidade do mundo. Olha, então, se a gente tem esse Pai amoroso, que é de um infinito amor, infinita justiça e misericórdia, se ele criou leis para a nossa felicidade, por que que a gente sofre? Onde é que estão escritas essas leis? Ou onde está escrita a lei divina? Aí, lá na questão 621, eles respondem que a lei divina está escrita na nossa consciência. Ela está lá, a gente só precisa lembrar, né? Trazê-la à tona. Então, se essa lei está lá dentro de nós, aqui no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, está gravada em nós, né? Não nós aqui fisicamente, mas nós enquanto espíritos, será que é necessário que ela seja revelada? Então, os espíritos respondem que sim, porque o homem esqueceu essa lei e menosprezou. Já lá na questão 621A, que é a continuação da 621, lá fala o seguinte, né? Nós constantemente esquecemos, abandonamos ou menosprezamos essa lei divina que foi criada para a nossa felicidade. Então, nós sofremos porque nós criamos esses tormentos ao longo da nossa caminhada. Nós mesmos criamos. Nós mesmos trazemos essas questões para a nossa vida que a gente poderia evitar, né? Caso contrário, se a gente observasse essa lei divina, obviamente, dentro das nossas limitações, das nossas dificuldades, a gente até poderia, como aliás nós podemos alcançar essa felicidade, mas é uma felicidade o quê? Relativa, não é uma felicidade plena. Essa felicidade, ela é compatível com o nosso ambiente. Bom, é uma felicidade compatível com o nosso planeta, né? Porque de acordo com o planeta, de acordo com a evolução, tem uma felicidade de acordo com o orbe, né? E nesse planeta em que estamos encarnados, né? A felicidade que temos é essa, não é aquela felicidade contínua. Ela é uma felicidade ilusória, que não é constante. Então, por isso que nós temos esses altos e baixos, ok? Já lá no Livro dos Espíritos, na questão 922, a espiritualidade, a gente foi buscar esse conceito aí de felicidade para a gente entender, né? E aí fomos lá no Livro dos Espíritos, na 922, a espiritualidade nos dá um conceito de felicidade. Por quê? Por que isso, né? Porque o que me faz feliz, ainda que ilusoriamente, não é a mesma coisa que faz feliz outra pessoa, né? Porque para mim a felicidade pode ser eu estar na minha casa, eu estar estudando, eu estar com a minha família, né? Ter o suficiente. Para outros, a felicidade é ter um carro zero, né? Poder fazer viagens. Então, para cada um é diferente. Então, lá nessa questão, foi feita essa pergunta, né? Qual é o conceito da felicidade? Então, entendemos que não existe esse conceito de felicidade comum, não é igual para todos, mas existe uma medida comum de felicidade a todos os homens.
E aí a espiritualidade vai responder nessa questão 922, quando Kardec pergunta se existe essa medida. E olha o conceito segundo a ótica da espiritualidade. O que é que eles falam? Eles falam assim: a felicidade para a vida material, aqui na matéria, é a posse do necessário. Essa é a felicidade para a vida material, a posse do necessário. E olha que nós temos muitas vezes, né, quase que frequentemente, muito mais que o necessário, né? A gente tem além, graças a Deus. Já para a vida moral, para a espiritualidade e para a vida espiritual, continua a resposta. Qual é o conceito de felicidade? Qual é a medida certa? É a consciência pura e a fé no futuro. Esse é o conceito para a espiritualidade. Para a vida material, apenas o necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila. Aquela paz de consciência. É quando a gente deita assim, nossa cabecinha no travesseiro, dorme e tem um sono tranquilo. Como o Santo Agostinho fala, né, no final do dia, né, antes de dormir, se pergunte, né, como foi meu dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz que não foi tão bom, o que eu posso me melhorar. É por aí que a gente precisa fazer, para a gente ter aquela paz de consciência, né? Então, isso é ser feliz, segundo a ótica da espiritualidade. Mas, aí, de repente, alguém pode questionar. Mas esse conceito de necessário, de supérfluo, também isso é muito relativo, né? Como é que é isso? O que é supérfluo? Porque o supérfluo para uns pode não ser para outros, né? E então Kardec foi lá em outra questão do Livro dos Espíritos, ele foi lá na 715 e ele vai perguntar sobre essa questão. Qual é o limite do necessário? E aí, na questão 715 do Livro dos Espíritos, os espíritos respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência própria e à sua própria custa. Olha só, hein, gente? O que os espíritos querem falar com isso? A nossa própria custa. O que é esse a nossa própria custa? É quando não temos esse bom senso de compreender o limite necessário e a gente vai além. É quando nós não enxergamos a realidade da nossa vida, o meu padrão de vida, quando não queremos caminhar com aquela firmeza em direção aos melhores propósitos, quando a gente não valoriza a nós mesmos, quando a gente não enxerga em nós possibilidades de crescermos, oportunidades de criação. E a gente perde oportunidades de fazer brilhar dentro de nós a luz que Deus colocou aqui dentro. É quando a gente menospreza, quando a gente ignora, abandona e esquece a lei divina. A gente sai do caminho, a gente sai do trilho. Quantas vezes a gente sai do trilho? Quantas vezes a gente se abandona também, né? E acaba se sentindo perdido, né? Então, por isso que Deus botou essa luz aqui dentro de nós, botou essa lei aqui dentro de nós. E quando nós nos menosprezamos, ignoramos e abandonamos a lei divina, e é por isso que ela deve ser relembrada, e ela é relembrada constantemente, quando Deus envia em várias épocas, em vários locais, espíritos grandiosos, missionários para relembrar a nós essa lei divina. Assim como Jesus veio, né? Então, nesse contexto, podemos concluir, né, que nós criamos esses tormentos, que são voluntários, né, e que a gente poderia evitar.
Um exemplo, né? Eu vou dar aqui agora, vamos falar aqui agora, alguns desses tormentos, não são muitos tormentos que nos impedem de avançar e que muitas vezes agem como algemas, nos prendendo, impedindo que a gente avance ou retardando o nosso avanço, né? Então, nós vamos falar alguns, tá? Então, Fenelon, né, começa esse texto no item 5, né, capítulo 5, item 23, citando dois grandes tormentos. Ele cita a inveja e o ciúme. Quem aqui, não, vocês têm inveja e ciúme? Acho que todos nós temos, né, gente? Uns em maior grau, outros em menor grau, mas todos nós temos isso ainda dentro de nós. A gente até às vezes acha assim, não, eu não tenho inveja de ninguém. Mas às vezes tem aquela invejazinha sem a gente perceber, né? Então nós vamos falar desses dois tormentos e sobre outros dois também, que é sobre o vitimismo e sobre o ressentimento. Então, vamos falar hoje sobre esses quatro tormentos voluntários, ou seja, algumas dificuldades, alguns desequilíbrios que nós mesmos vamos criando para nós ao longo do caminho. Nunca se vitimizou. Ah, meu Deus, por que isso tinha que acontecer comigo? Ai, por que eu não prestei atenção? Se eu soubesse que ia dar nisso, eu não faria. Mas a gente, às vezes, por nossos interesses, a gente acaba fazendo, acaba extrapolando. Eu fui construir uma casa, poderia construir uma casa de 100 metros quadrados. Ah, mas não, vamos crescer mais um pouquinho aqui, vamos crescer mais um pouquinho ali. Ah, uma areazinha para lazer. E aí a gente vai além e depois a conta chega, não é, gente? A conta chegou. E agora como é que eu faço? Pronto, criei para mim um tormento, né? Pela minha improvidência, pela minha falta de discernimento, por eu não enxergar o meu, a minha verdadeira condição. Então, são esses os auto-obsessores que nós temos, porque são nós próprios nos obsediamos e trazemos esses tormentos para nós, e que vão corroendo na alma, e que, uma vez adquiridos, nós, muitas vezes, passamos muito tempo, um longo caminho para a gente conseguir se livrar e seguir limpando as pedras do caminho dessas dificuldades, que não são poucas, né? Cada um no seu momento, cada um no seu pedaço, mas todos nós passamos por essas dificuldades e a gente às vezes se arrepende. Mas arrepender é bom no sentido da gente aprender. Eu me arrependo daquilo que eu fiz e eu vou me corrigir. Não vamos ficar também, né? Ah, meu Deus, não. Levanta a cabeça, olha para frente. Não vou fazer novamente isso, a mesma coisa que eu fiz lá atrás. Eu vou me corrigir. E esse é o nosso processo de aprendizado e de crescimento, né? Joana de Ângeles, aquela querida, né, psicóloga do astral, né, mentora do Divaldo, ela nos situa como crianças espirituais. E somos, né, gente? Como às vezes eu já me sinto uma criança ainda, mas não porque eu esteja disposta, apesar da idade, com uma disposição de uma criança, não, porque ainda somos crianças, infantis espiritualmente, né? E ela afirma que nós, muitas vezes, repetimos os mesmos equívocos, sem aprender a ter aquele espírito de renovação. Uma infância que tem durado um longo tempo, né, gente? Já que reencarnamos dezenas ou centenas, não sabemos quantas vezes já estivemos aqui, mas já reencarnamos, já vivemos aqui muitas outras vezes e constantemente estamos repetindo os mesmos erros, os mesmos equívocos e continuamos colhendo o mesmo fruto. Porque se eu plantar manga, não vai nascer pera, vai nascer manga. Então, se eu repito o mesmo erro, eu vou colher a mesma coisa, né? E a gente fica batendo o martelo no mesmo lugar. Aí que a gente precisa refletir. Quando certa situação se repete muitas vezes na nossa vida,
a gente precisa parar e pensar, bem, por que que isso está se repetindo? O universo está me mostrando alguma coisa. É algo que eu preciso modificar em mim. Então, eu tenho que prestar atenção, porque ali é onde está me chamando para um aprendizado. Não é para a dor. A dor faz parte do processo, mas é para o aprendizado, né? Então, vamos ver algumas características a título de reflexão sobre esses 4 tormentos que vamos comentar esta noite, tá? Vitimismo. Sabe aquela pessoa que se sente vítima? Tudo acontece com ela. Ela se sente inferior à sua realidade. Aquele ambiente em que ela se encontra, ela se sente esmagada, se sente rejeitada pelo mundo. É como se todos estivessem contra ela. Ela não consegue enxergar que o problema não é com ela, não é só com ela. O problema é uma resposta às atitudes dela, né? Então ela olha para o mundo e ela não se vê parte deste mundo. Ela acha que não merece fazer parte daquela realidade, então por isso ela se sente injustiçada. Ela observa as mazelas do mundo e acha que não merecia fazer parte daquele mundo, daquele planeta. E aí é importante a gente diferenciar aqui o conceito de vítima, mas aquele conceito de vítima que nós conhecemos, né? Que é mais comum, que vem lá do seu direito lesado, mas não é essa vítima que a gente está falando aqui, não é o caso, tá? Até podia ser, tá? Mas aqui estamos falando das pessoas que carregam com elas mazelas, sabe? Sentimentos de ser vítima de uma situação ou de várias. São circunstâncias da vida. Até porque nós sabemos que tem muitas pessoas que passam, sim, por situações até muito difíceis, por grandes dramas, por situações bastante brutais, e mesmo assim conseguem encontrar uma força em seu íntimo. Para quê? Para continuar a transformar aquela situação complicada, aquela situação difícil, numa oportunidade de aprendizado, uma oportunidade de crescimento. E acabam se afastando dessa energia negativa, desse sentimento, né, que nos aprisiona, que é quando nos fazemos vítimas dessa ou daquela situação. Então, aquele que permanece nessa atitude de vítima, ele passa apenas a enxergar coisas negativas. Essa pessoa só consegue ver o negativo na vida. E ela se sente incapaz de transformar, de fazer algo para mudar a sua vida, porque ela acha que o mundo e as pessoas à sua volta a estão castigando, entendeu? Mas o que que acontece, gente? Você já percebeu que tem pessoas que elas não conseguem ver o bem, só conseguem ver o mal? Então, isso é muito delicado, porque a pessoa acaba se conectando com o negativo e ela entra num ciclo repetitivo que, para ela sair dali, é difícil. Às vezes precisa de ajuda, às vezes precisa até de uma psicoterapia para auxiliar essa pessoa. Então, nós temos que nos observar e ver se nós estamos tendo esse olhar negativo para a vida, para as situações. Porque o que muda é o nosso olhar. O que muda é a forma como eu olho para aquela situação. Se eu não posso, se me acontecer uma coisa negativa e eu não posso resolver aquilo naquela hora, não adianta sofrer, tá certo? Eu vou continuar seguindo minha vida até o momento que eu puder resolver aquilo, né? Então, essa é uma questão que geralmente as pessoas, né, ou quando nós mesmos nos comportamos assim, nós projetamos as nossas dificuldades e os nossos problemas nos outros. É o que a psicologia chama de projeção. Então, a culpa, o mal está sempre nos outros. Está lá no outro, não está em mim. Eu sou boa, eu sou correta, né? E o errado é o outro.
o mal, a responsabilidade e a culpa estão nos outros. E isso é um equívoco também, pensarmos dessa forma. Então, que a gente possa trazer luz para dentro de nós, que a gente possa perceber que se nós mudarmos, a resposta que vem para a gente muda. Tudo aquilo que a gente emana para fora, retorna para a gente. Então, se eu emano negatividade, se eu fico olhando o negativo no outro, o que que volta para mim? Porque isso é energia, né? Pensamento é energia, sentimento é energia. Então, a gente precisa trazer para dentro de nós os melhores sentimentos, os melhores pensamentos, né? Porque, com certeza, essa centelha divina está aqui dentro de nós, né? A gente não pode negar, mas ainda temos muitas sombras. Todos nós temos muitas sombras ainda que precisam ser dissipadas e eliminadas do nosso coração. Olha, hoje lá no CEOI, né, eu até comentei isso com o meu companheiro aqui, com o Zé Paulo, na radiação de doenças físicas, a gente estava ali irradiando para as pessoas, né? E aí, durante aquela irradiação, de repente, vieram duas pessoas na minha mente. Essas duas pessoas são duas pessoas que houve um aborrecimento entre nós no passado. E essas pessoas ficaram com ressentimento meu. Eu não fiquei, eu já limpei. Mas quando eu vi aquelas duas pessoas na minha frente durante a radiação, o que que eu pensei? Meu Deus, estão precisando de ajuda. E aí eu orei com todo o meu coração, com todo o meu amor por elas, que elas, se estiverem passando por dificuldade, que seja de doença física, que seja de doença moral, que elas possam ser ajudadas. E aquilo me trouxe uma emoção tão grande, gente, que eu não pude conter as lágrimas. E depois eu agradeci muito aquela espiritualidade que estava ali, que é a espiritualidade da Casa de Jesus Gonçalves, por terem me proporcionado isso, sabe? Porque eu tenho certeza que aquilo que eu emanei para essas duas pessoas chegou até elas. O amor que eu emanei chegou até elas. E quem sabe não pode ter sido ali um corte de ressentimentos da parte dela, porque eu já não tenho mais de ressentimentos da parte dela. Assim é o que eu desejo, né? Então a gente às vezes fala para a pessoa, pensa na pessoa, faz oração do perdão para perdoar a pessoa. Mas às vezes, quando não é o momento, mas quando chega esse momento que você emana do fundo do teu coração, essa energia ela vai diretamente e chega como na pessoa como uma bomba, mas é uma bomba diferente, é uma bomba de amor para amenizar aquele momento, aquela situação, né? Então, não adianta, gente, eu ficar buscando culpados lá fora, né? Porque ele não está lá fora. Os tormentos que eu passo, né, estão aqui dentro de mim. Então, não adianta eu culpar meu pai, não adianta eu culpar meu filho, não adianta eu culpar o governo, o vizinho, o meu chefe, o motorista, mas nunca honradamente eu faço essa reflexão. Qual é a minha parcela de responsabilidade neste processo de aprendizado, neste processo de crescimento? Então, quem age assim acaba criando, quem não pensa, quem não age assim, quem age achando que é o outro, acaba criando esse tormento esse sofrimento constante. Porque sempre é a minha tranquilidade ou a minha felicidade vai depender do outro. Então, o outro tem essa capacidade de me atormentar, ou eu tenho que trabalhar em mim a capacidade de não me sentir atormentada. É isso que a gente precisa buscar, é isso que a gente precisa enxergar e praticar. É fácil? Como diz a Joana, não, não é fácil, é trabalhoso, isso dá trabalho. Esse é o nosso processo do dia a dia. Porque para todo lado que eu olho, se eu só enxergar o problema, se eu só enxergar coisas negativas, eu não vou enxergar uma oportunidade, eu não vou conseguir enxergar uma luz no fim do túnel. E aí
a gente fica triste, a gente fica amargurado, né? Então, quando a gente julga uma situação sem compreender as dificuldades ou as limitações que o outro carrega também, né? A gente precisa refletir sobre isso, porque às vezes alguém nos faz um mal e a gente fala assim, não quero mais saber daquela pessoa, eu distância dela. Mas se a gente também, às vezes, será que aquela pessoa não estava passando por algum problema? Será que ela está passando por alguma dificuldade? Será que ao invés de eu repelir aquela pessoa, não seria melhor eu perguntar àquela pessoa o que está se passando com ela? Hoje a gente já começa a mudar esse pensamento, a ter esse pensamento. Então, isso é uma evolução do nosso espírito, é esse esforço que a gente precisa fazer, né? Então, a gente quer a cura, mas eu quero mesmo, lá no fundo, me transformar, porque para eu me curar dessas mazelas, eu preciso me transformar. E para me transformar, eu preciso mudar meus hábitos. Eu quero fazer essa viagem íntima, reconhecendo que eu ainda sou enferma. Será que eu quero? Essa é a questão. Dá trabalho. Então, buscar o esforço mínimo para me modificar, porque com certeza o mal não está apenas fora de mim. Tem o mal lá fora, mas eu preciso trabalhar. Eu consigo trabalhar o mal lá de fora? Se eu não consigo trabalhar o meu, se eu não consigo trabalhar em mim, se eu não consigo tirar as minhas pedras do caminho, eu vou ficar olhando se o outro tirou a dele? O outro que cuide dele, que eu possa levar para ele um pouco de luz, para ajudá-lo a enxergar as pedras dele e não criticar. Essa é a grande questão. E aí, o que acontece? A gente vai maquiando, passando o babase, o batonzinho, camuflando aqui, uma manchinha ali, e jogando a responsabilidade, jogando a culpa no outro. E aí, quando a gente está agindo assim, a gente está racionalizando, porque nós transformamos o errado em certo dentro de nós. Então, a felicidade, claro, aquela felicidade relativa, ela é possível, ela é compatível com o nosso mundo, sim, com o nosso planeta. Porém, a responsabilidade da construção dessa felicidade é de cada um de nós, de mais ninguém, ok? É pessoal, é intransferível. Eu não vou transferir minha evolução para ninguém. Eu não posso botar a culpa no outro se eu não conseguir me domar as minhas más tendências. E aí nós observamos a pessoa que não consegue domar essas tendências entrando no processo obsessivo. Por quê? Porque ela começa a manipular pessoas, ela começa a criar desejos ilusórios, vontades e traz um transtorno para todos aqueles que estão à sua volta, criando muitas vezes um processo obsessivo que é sutil, quase imperceptível, que a gente às vezes não percebe, ok? Mas é isso. Então, é o sentimento de vitimista, né? A gente às vezes fica com dó, né? Às vezes dá pena, né? Dá vontade de ir lá, de passar a mãozinha na cabeça, né? Às vezes atende a atender à vontade porque acha que é a melhor opção, mas por trás daquele ego, ou passar uma mão na nossa própria cabeça, né? A gente também está fazendo vitimazinha, né? Aquele ego parece muitas vezes frágil, mas cuidado, porque às vezes pode esconder ali uma crueldade, né? Um ranço ainda espiritual que nós ou a outra pessoa também pode desconhecer. A prepotência, o orgulho e se vitimizar não vai resolver problema, pelo contrário, vai obscurecer o ambiente, o mundo, sendo que ela poderia fazer alguma coisa para mudar aquela situação. Então, gente, ficar sentadinho no sofá não é o nosso caso, né? A gente não faz isso, reclamando que isso não vai contribuir para o mundo melhor. Reclamar do governo, o que a gente pode fazer? A nossa parte, né? Então,
eu estou contribuindo apenas para que o mundo continue da mesma maneira se eu fico lá só reclamando, ok? E é isso. Ontem eu escutei uma frase do Rossandro, não sei se é dele, mas foi ele que ele postou falando assim: o oposto da gratidão é a reclamação. Eu pensei assim, ué, não é ingratidão? Não, não é ingratidão, porque nós somos ingratos com todas as conquistas morais, intelectuais que já tivemos. Só que a gente prefere reclamar, preferimos murmurar, apontar do que agradecer, né? Então, com o conhecimento que já chegou até nós, que nós já somos pessoas que já têm o conhecimento, né? A gente já sabe que isso não vai resolver, né? Certamente nós não vamos ser nenhum Avatar, nenhum Gandhi, nenhuma Madre Teresa de Calcutá, muito menos Francisco de Assis. Mas podemos e devemos fazer algo sim para esse mundo ser melhor. E é por isso que estamos aqui, juntos, né? Reunidos, estudando para aprender, crescer e contribuir, porque nós somos os coautores de nossa vida. A gente não está aqui a passeio, numa colônia de férias, para apenas só receber bênçãos, graças, benefícios e não contribuir com aquilo que nos compete. Como é que a gente pode contribuir? De que forma? Sendo um bom filho, sendo uma boa filha, sendo uma boa companheira, um bom companheiro, um bom colega de trabalho, certo? É, assim, a gente sabe que os colegas têm suas dificuldades, assim como nós temos a nossa, mas nós já temos condições, né, de fazer diferente. Bom, agora vamos falar de ressentimento. Vamos passar aqui rapidamente pelo ressentimento. É vinculado ao tormento anterior também, porque a pessoa que se sente vítima, ela fica ressentida em cada situação, porque se os outros feriram ela pode também sentir e ressentir e ficar magoada, e o ressentimento é isso, é o ressentir, é o sentir, é sentir de novo, é ficar remoendo aquela situação, aquele sentir aquela dor novamente, aquele ferimento, aquela cena. E nós não podemos ficar curtindo esse ressentimento, aquela dorzinha, né? Aquela mancha que parece que vai se perpetuar, aquela cena fica voltando, né? Então isso atormenta a nossa mente. E às vezes parece até que a gente gosta de sofrer, né? Mas não devemos ficar preso a isso, tá? Então, se eu ferir alguém, ou alguém ferir o meu corpo, eu posso, moralmente, primeiro pedir desculpa, né? Se a gente feriu, reconhecer e se desculpar. E se alguém nos feriu, essa ferida, a gente também limpa isso, gente. Reconhece que ele estava no momento dele, que ele está na evolução dele, no processo dele, que a gente também já feriu outra pessoa, né? Então, se eu tiver o poder sobre mim, me esforçando dentro da minha limitação, seguindo os passos do Cristo naquilo que eu conseguir, eu estarei alcançando uma blindagem, essa proteção, para que o mal não fique aqui estagnado, né? Então, por isso que Sócrates, quando ele foi condenado à morte injustamente, ele disse as seguintes palavras. Ele recebeu um copo de veneno e disse o seguinte para os seus adversários: em verdade, a Sócrates, vós não fazeis o mal, fazeis o mal ao corpo de Sócrates. E partiu dessa forma serena, sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, e nenhuma dessas energias negativas puderam alcançar Sócrates, porque ele já tinha uma visão maior, essa visão mais ampla sobre a vida futura e sobre a vida de maneira geral. O problema é quando nós não conseguimos superar essa raiva, é quando não admitimos isso e não conseguimos trabalhar a raiva e deixá-la embora, né? O orador espírita e médico José Carlos de Luca, ele fala assim:
Deixa a raiva vir, deixa ela vir, fique com raiva, mas também deixa ela ir embora. Não fique negando a raiva. Nós temos raiva sim. Somos ainda pessoas que ressentimos e temos raiva. Só que a gente tem que deixar ela explodir, ela sair, liberar, sabe? Então, até que ela possa ir embora. Então, não fique negando a raiva, como se você fosse perfeito. Eu não sou perfeita, eu tenho raiva sim. Às vezes a raiva vem e vai, como se a gente não tivesse sensibilidade. Fraqueza, homem não chora, né? E aí eu vou tendo que me manter forte, porque eu não posso chorar. Isso se aplica às mulheres também, né? Nós, mulheres, também, a mulher chora mais, né? O homem que cresce falando, não chora. Eu falei isso pro meu filho. Chora não, garoto. Que isso? Homem não chora? E chora sim, gente, tá? Porque a gente tem essas questões, tá? Então, vamos falar agora. Aqui nós falamos de rancor, né? De mágoa, de ressentimentos e, e o ciúme. Vamos falar do ciúme? O ciúme, muitas vezes, é considerado uma prova de amor, né? É normal? Nós, pelas nossas limitações, a gente distorce muitos valores, mas o fato é que o ciúme é sempre negativo. Vocês querem ver? O que vocês sentiam quando vocês casaram, né? Que todo mundo já casou, né? Alguém aqui já teve sentimento de ciúmes? Ficaram bem? Se sentiram bem? Dá aquela coisa, né? Ih, ele tá com ciúme de mim. Dá aquela sensação legal, né? Ele gosta de mim. Só que não, gente. Não é bem assim, né? Por quê? Porque se aquilo se torna uma frequência, esse sentimento vai sempre ser negativo, né? Então aquilo vai trazer para você um aprisionamento, vai te cercear, vai te tolir. Então, poxa, se ele ou ela tem ciúmes de mim, e eu acho que é positivo, mas deixa esse ciúme aumentar, para a gente ver se não vai ser um tormento na nossa vida, porque é negativo sempre, né? Então, ó, o ciúme é uma coisa que não é bom, gente. Prestem atenção nisso. A gente tem que se libertar disso também. E a inveja também. Eu não sou invejosa, não. Eu não. Gente, todo mundo tem um pouquinho de inveja. Ah, aquele cabelo dela é tão bonito. Às vezes até o olhinho cresce. Ai, queria ter um cabelo assim. Gente, é normal. Só que a gente não pode jogar essa urucubaca em cima dos outros. A gente tem que falar, ai, que bom, cabelo bonito, né? Na próxima eu venho com um cabelo desse. Acabou, gente. Sabe? Então, é uma relação bilateral, porque às vezes a gente confunde também, às vezes, ciúme com inveja, né? Ciúme é o quê? É a disputa pelo amor, pelo afeto, pela atenção da outra pessoa. Por exemplo, o irmão, quando vem aqui, o outro irmãozinho, uma irmãzinha, ele acha, né? A mãe está grávida, está esperando. Ele já está achando que aquela que chegou ali mais nova vai roubar o lugar dele. Então, ali começa uma disputa. Então, isso também não é legal, né? O ciúme, a inveja, são sentimentos negativos que nós temos que ficar muito atentos, tá? Para a gente não cair nesse engano, ok? Bom, gente, está faltando pouquinho, né, para a gente terminar. Deixa eu ver o que eu posso falar mais por aqui. Vamos ver aqui. Se alguém ferir a gente hoje, será que a gente vai conseguir perdoar? Será que nós vamos chegar nesse patamar de compreender o outro sem julgar? Esse é a nossa meta, né? Não se melindrar com qualquer coisa, compreender o momento do outro, perdoar sem julgar e também não nos julgarmos. A gente só tem que olhar para a gente e ver o que eu preciso mudar, né? Então, a gente precisa ter esse olhar amoroso para a gente também, amoroso para com o próximo, certo? E a gente abrir o nosso coração, abrir a nossa visão, tendo sempre o foco. Nós estamos aqui em movimento, nós estamos aqui em aprendizado, em crescimento. Então, o que nós estamos querendo
Tem uma historinha que eu vou contar rapidinho para vocês, né? A história de um casal que estava indo para uma festa e, em dado momento, ele fica na dúvida se deveria seguir para a esquerda ou para a direita. Estavam dirigindo, né? Se encaminhando para lá. E aí a esposa fala para ele que é para a esquerda. E ele diz: Não, eu tenho certeza que é para a direita. E aí ela se cala, né? Ela não insiste naquela hora, né? E o que que acontece? Ele pega pela direita e lá na frente percebe que havia tomado o caminho errado. E aí ele fica nervoso, porque e fala para ela: por que que você não insistiu? Por que que você não insistiu que era para a direita e ela que era para a esquerda? E ela responde: porque se eu tivesse insistido, nós teríamos brigado e com certeza teríamos estragado a nossa noite. E então, ao invés de eu querer ter razão, eu optei por ser feliz. E aí fica a nossa reflexão. O que nós estamos querendo? A felicidade ou a razão? Então, Fenelon, ele encerra a mensagem dizendo o seguinte: quantos tormentos poderíamos evitar se nos contentássemos com aquilo que temos, com a nossa condição, com as coisas que já conquistamos? Quantos tormentos evitaríamos se não procurássemos parecer mais do que realmente somos? Se olhássemos para baixo, nos sentiríamos ricos, pois veríamos milhares de necessitados que fariam de tudo para estar no nosso lugar neste momento. Aquele que se contenta com o que tem não cria necessidades ilusórias. Por isso, ele se mantém calmo e sereno. Então, que busquemos cada vez mais tomar o caminho da felicidade. É a felicidade simples, a felicidade relativa, que varia para cada um. Os tormentos voluntários são uma realidade para todos nós, em maior ou menor grau. Eles fazem parte da condição humana. No entanto, nós temos o poder de transformá-los, de escolher um caminho diferente, mais leve e mais pleno, a partir do momento em que reconhecemos nossos padrões de sofrimento e decidimos rompê-los. Damos um grande passo em direção à nossa liberdade emocional. Que possamos refletir a partir de hoje sobre os tormentos que estamos voluntariamente carregando e que possamos tomar as decisões necessárias para nos libertar. A vida pode ser mais leve, mais fluida, basta que a gente tenha coragem de nos desapegar do que não nos serve mais. E aí, então, estaremos a caminho da felicidade plena, a caminho do reino dos céus que Jesus nos prometeu. Que Jesus nos ilumine e nos proteja. Obrigada aí pela atenção. Gratidão. Obrigado, minha amiga, por essas reflexões. Realmente tem muito que pensar, né? E realmente o tema hoje esteve bem de acordo com os nossos estudos anteriores. Então, a Ai, gente vê que está tudo certinho, né? Que a gente possa realmente ir se libertando desses tormentos que só atrapalham a nossa caminhada, né? Para que a gente possa realmente ser verdadeiramente feliz. Ó, um beijo no seu coração, tá? Muita paz, muita luz e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite, estar aqui conosco. Bem, meus irmãos, né, não só agradecemos a presença da nossa irmã Sônia, mas de todos aqueles que aqui se encontram conosco. E para encerrarmos, eu vou pedir à nossa irmã Carmen, Carmen Matos, para fazer a nossa prece de agradecimento. Carmen, por favor. Então, Senhor, muito agradecidos pelos ensinamentos de hoje, por esse evangelho que não seja só palavras, mensagens, que ele realmente possa fazer parte da nossa caminhada. E a lição de hoje é muito pertinente a nós aqui, que estamos ainda nos degladiando com essas questões que a nossa amiga também trouxe para nós, que fazem a nossa vida pior, né? E escolhas nossas. Que Jesus possa nos abençoar essa noite de hoje e possamos sair daqui
refletindo muito sobre essa lição dos tormentos que escolhemos para a nossa vida. Então, é uma escolha nossa. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e que possamos pensar bastante e refletir bastante sobre os ensinos da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, meus irmãos, uma boa noite para todos, tá? De muita paz, de muita luz. Boa noite. Amiga Sônia, foi Boa maravilhoso. noite, Foi um obrigada. bálsamo o Boa seu noite, estudo. gente. Obrigada, querida. Muita paz e muita luz para você. Me ajudou muito, muito. Muita reflexão, tá? Um beijo no seu coração mesmo. Boa noite, bom descanso. Tchau. Obrigada. Tchau. Obrigada, gratidão. Todos. Muito obrigada, hein, amigo?